Olá, amigos queridos, mês de maio, sobre os cuidados de Maria. Nós vamos continuando nossa jornada bíblica de cada dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se é a primeira vez, se você quiser, depois de acompanhar os nossos vídeos, se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu joinha, o seu comentário. Isso ajuda a fortalecer este caminho que quer ser uma catequese bíblica e nos ajudar a entender as páginas da Sagrada Escritura. E nós sempre partimos da liturgia que a Igreja nos oferece cada dia. Hoje nós estamos de modo muito especial continuando o discurso do Bom Pastor, que é o capítulo 10 de São João. E nós, nesse capítulo 10, que ouvimos no domingo, quando rezávamos pelas vocações, hoje nós seguimos nos versículos 22 a 30, que é aquela cena em que Jesus está caminhando pelo templo e no templo se festeja a solene dedicação. É aquele momento em que os macabeus purificam o templo, libertam o templo daquela dominação terrível e recomeçam as atividades. Então o povo transforma essa festa libertadora em festa litúrgica. O texto vai dizer que é inverno. Esse inverno, mais do que uma estação, representa a real situação que o povo e as autoridades religiosas estavam vivenciando. Um tempo sem cor, um tempo praticamente de dormência, um tempo de frieza, de distanciamento de Deus. E é nesse contexto em que as autoridades, o texto diz os judeus, quando João fala de judeus, sempre são as autoridades, as lideranças do povo, aqueles que tinham construído todo um sistema político, religioso, econômico, social, que estava ao redor do templo. Não era só o culto à espiritualidade, mas era a vida do povo que ali estava. Essas autoridades chegam e de novo questionam Jesus sobre a sua identidade. Diz o texto: até quando nos deixará em dúvida, em suspenso? Se tu és o Messias, se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Eles tinham uma expectativa de Messias conforme os seus planos. Poderoso, guerreiro, glorioso, grande, que tirasse o poder do povo romano sobre o povo judeu, que desse libertação ao povo e devolvesse as glórias do tempo de Davi e Salomão. Jesus não cai nesse engodo e simplesmente ele começa a falar, ou ele retoma o seu discurso sobre a sua identidade messiânica. Mais do que glorioso, espetacular, da pose, do movimento, de toda aquela glória, de todo aquele espetáculo, Jesus lembra que ele é o bom pastor e que as obras que o Pai permite que ele faça, quando ele fala do Pai, ele se reconhece filho, quando as obras que ele faz enquanto filho, essas é que falam. E o seu jeito de agir como bom pastor das ovelhas reflete, mostra, apresenta a sua identidade. Então, mais do que ficar em discursos, em palavrórios, ele quer que nós nos sintamos ovelhas do seu redil e que sejamos considerados, nos consideremos filhos e filhas, irmãos e irmãs de um único Pai em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que depois de fazer memória das obras, e ele diz, vocês não acreditam porque não são das minhas ovelhas. Meus queridos, nós somos ovelhas do Senhor. Nós fazemos parte do redil dele. Ele, como bom pastor, é que vai à nossa frente, nos guiando, nos conduzindo, nos protegendo,
curando, salvando, procurando, encontrando aquelas ovelhas que se extraviam do redil do rebanho. As minhas ovelhas, ele vai dizer novamente, escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O Senhor nos conhece, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. Ele diz, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. É Ele quem nos dá não só a vida com dignidade, que é um direito de todo ser humano. Não é só a vida física, a vida temporal, essa que nós temos, que vai se gastando e vai passando, mas Ele nos dá a vida em plenitude, a vida alegre, feliz, a vida divina, a vida do céu, a vida junto a Ele, junto à comunhão dos santos, junto aos irmãos e às irmãs. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Veja que se nós de fato nos sentimos ovelhas do Senhor, Ele, como nosso pastor e nosso guia, sempre nos defenderá. A mão poderosa e misericordiosa de Cristo nos defende em todos os momentos. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. É desta comunhão, é desta unidade, é deste momento tão forte, tão bonito da consciência de Jesus, de ser Ele Filho e o Pai ser Pai dele e de todos, na força do Espírito, que nós nos sentimos do seu rebanho. Que ao longo deste dia possamos ter atitudes de docilidade como as ovelhas, mas também de pastores, como aqueles que buscam, promovem, cultivam e elevam a vida de si e de todos os irmãos e irmãs. Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.